2.6/2020, autor, Comissão Especial do Processo de Impeachment. 2.6/2020, autoriza a instauração de processo por crime de responsabilidade contra o senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final da proposta de emenda à Constituição 1.0/2019, autor deputado Ivan Nats e outros. Altera o artigo 128, inciso 5º da Constituição do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 230/2020, autor Governo do Estado, isenta do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, as operações de doação ao Tribunal Superior Eleitoral e aos demais órgãos da Justiça Eleitoral de mercadorias de combate à prevenção à Covid-19 para a realização das eleições municipais de 2020, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 679, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca de pacote de obras para o trecho norte da SC 401. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 680, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do número de casos ativos nos municípios da Grande Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 681, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da taxa de letalidade dos diagnosticados por coronavírus no Estado de Santa Catarina e comparando com os números apresentados por outros estados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 682, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da necessidade da realização de processo seletivo para a admissão de profissionais da saúde no âmbito do Hospital Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 683, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da notícia que a empresa Globalmed tem em seu quadro dos sócios servidores públicos e, pelo menos, um destes acionistas ocupou o cargo de direção no Hospital Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 684, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da autorização por parte da referida Secretaria de Estado para que o Instituto Maria Schmidt, que administra o Hospital Florianópolis, realize transferência de área do hospital à empresa Globalmed. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 685, autor deputado Neudi Sareta, solicitando ao ministro da Saúde informações acerca dos medicamentos Fabrazine e Raplagal, adquiridos pelo governo federal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 686, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações atualizadas acerca do pedido de informação 614 de 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 687, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do 12º Batalhão da Polícia Militar, que atende os municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 688, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca da existência de mobilização por parte do Poder Executivo Estadual para garantir vacinas para a Covid-19 para os catarinenses. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 689, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca das placas do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, localizadas na Avenida Beira-Mar Norte, no município de Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 690, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do estado de conservação da SC-108 no trecho entre Massaranduba e Guaramirim, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 691, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do estado de conservação da rodovia SC-110, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 692, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do estado de conservação da rodovia SC 414 entre Vila Itaupava, em Blumenau, até o município de Luiz Alves, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 693, autor deputado Ismael dos Santos, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca das portarias pagas pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual, bem como dos pleitos de leitos de UTIs destinados a pacientes infectados pelo Covid-19 que estão aguardando expedição de portaria do Ministério da Saúde, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 694, autor deputado Milton Obos, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da portaria 763, de 13 de outubro de 2020, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 695, autor deputado Milton Obos, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca das ferramentas e métodos de medição exibidos nos editais de contratação de software do Poder Executivo, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 696, autor deputado Sargento Lima, solicitando à Secretaria Estadual da Administração informações acerca das pontes Ercílio Luz, Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 483, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, cumprimentando o presidente executivo do Clube Náutico América de Blumenau pelos 100 anos de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 484, autor deputado Moacir Sopelsa, manifestando aos familiares do senhor Mário Lasnaster pesar pelo seu falecimento, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 485, autor deputado Felipe Estevão, cumprimentando o soldado Júlio César Evangelista pelo ato de coragem durante a intervenção policial para salvar uma senhora de um ataque de abelhas ocorrido no município de Camboriú, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 486, autor deputado Jessé Lopes, manifestando aplausos à equipe do Águia 4 da Polícia Militar de Santa Catarina, baseada em Lages, que no dia 11 de outubro de 2020 foi mobilizada para o resgate de 2 alpinistas que ficaram presos no cânion espraiado no município de Urubici, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 487, autor deputado Coronel Mocelin, manifestando apelo ao presidente da República pela alteração do decreto 2521, de 20 de março de 1998, para extinguir o requisito do sistema de circuito fechado destinado às empresas de transporte terrestre de passageiros interestadual e internacional por fretamento, em discussão. Com a palavra, deputado Bruno Souza. Eu quero só manifestar meu apoio à moção. O coronel Mocelin foi muito feliz com esta moção, porque o circuito fechado é uma daquelas burocracias que 99% das pessoas nem imaginam que existe, mas é uma coisa típica da banânia, é uma coisa típica à la brasileira isso. Isso significa que se você
pegar um ônibus privado, que não seja de uma concessão pública, de um oligopólio qualquer, pegar esse ônibus e ir para Aparecida, por exemplo, em São Paulo, esse ônibus é obrigado a voltar para a mesma origem. E o grupo que embarcou em Florianópolis, por exemplo, é obrigado a voltar para Florianópolis. Você não pode fazer meio trajeto, por exemplo, como existe na Europa inteira ou nos Estados Unidos, incentivando assim o turismo rodoviário. O sujeito entra em Florianópolis, vai até Curitiba e lá fica, lá em Curitiba entra outra pessoa, segue na viagem. Aqui não. No Brasil, nós temos essas maluquices aí que ninguém sabe muito bem de onde veio, por que veio. Já dizia Otto von Bismarck, sobre leis e salsichas, é melhor nem ver como são feitas. E essa é uma típica salsicha brasileira. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 488, autor deputado Ismael dos Santos, manifestando aplausos à coordenação do programa de doutorado da administração da Univale por ter proporcionado a tese de doutorado intitulada Modelo Propositivo para a Análise Estrutural do Turismo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 489, autor deputado Ismael dos Santos, manifestando aplausos à senhora Edna Melo de Lis pela conquista do título de doutora. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 490, autor deputado Ismael dos Santos, manifestando aplausos ao reitor da Universidade do Vale do Itajaí pelo sucesso do programa de pós-graduação em administração. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 491, autor deputada Luciane Carminati, manifestando apelo ao Ministério da Saúde para o cadastramento e habilitação de 30 leitos de UTI Covid no Hospital Regional do Oeste, no município de Chapecó. Em discussão. Presidente. Com a palavra a deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, e todos os colegas deputados e deputadas e falar especialmente sobre essa moção. Eu fiquei muito preocupada quando recebemos a informação do Hospital Regional do Oeste com relação ao não credenciamento de 30 leitos no hospital. Fiz contato com a administração do Hospital Regional e, de fato, é extremamente preocupante. Nós sabemos que são leitos UTI Covid. Hoje nós temos em Chapecó 23 pacientes na UTI Covid do Hospital Regional e, portanto, esse descredenciamento significa, na verdade, que o próprio hospital terá que garantir o custeio desses leitos. Então, é uma moção no sentido de que o Ministério da Saúde, de fato, agilize o credenciamento. O Covid não está resolvido em Chapecó, não acabou em Chapecó, não acabou na região, não acabou em Santa Catarina. Nós estamos vendo a situação da Grande Florianópolis, o crescimento de novos casos. No Oeste, vários municípios, inclusive, obtive informações de crescimento em 24 horas, de 20, 30 casos, de um dia para o outro. E em Chapecó, que atende toda uma região de 1.300.000 habitantes, nós temos essa triste notícia. Dos 35 leitos, apenas 5 foram credenciados. E, portanto, 30, o Hospital Regional do Oeste não recebe um centavo por isso. Então, eu quero fazer um apelo para que a gente aprove essa moção e nós possamos ter o mais breve possível o custeio desses leitos. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam. Senhor presidente. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Volney Weber. Deputado Volney. Com a palavra, deputado Mauro. Na sequência, deputado Moacir Sopelsa. Ainda em discussão, então, da moção 491. Deputado Volney Weber, Vossa Excelência está com a palavra. Está com o microfone desligado, deputado. Colaborando, Luciane Carminati, a ação hoje do governo, tanto estadual, federal, na manutenção dos nossos hospitais. Então, logo, os recursos federais, inclusive vindos federais de senadores e deputados, estão represados no governo do Estado. A pandemia, Deus queira que termine logo, mas
se ela terminar logo Deputado Volney Weber está com um problema de comunicação. Com a palavra o deputado Moacir Sopelsa. Muito obrigado, deputado de Mauro. apoio pedido a essa proposta, fazendo com que o governo também olhe com muito carinho. Deputado Sopelsa, Vossa Excelência pode usar a palavra. Muito obrigado, deputado Mauro, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu quero concordar e parabenizar a deputada Luciane Carminati. Veja que situação que nós estamos chegando, né? A dificuldade de você ter os equipamentos instalados dentro de um hospital. E aí, quando dos equipamentos instalados, com sacrifício, com trabalho, o governo não credencia os leitos. Eu não tenho nenhuma dúvida, sabe, deputada Luciane, a pandemia não terminou, o Covid-19 não acabou. Nós temos aqui em muitos municípios ainda crescendo o número de pessoas contaminadas. E é uma desconsideração com o hospital regional e conosco, com o povo dessa região do Grande Oeste, de não ter essa sensibilidade de oportunizar que esses leitos sejam credenciados. Por isso, deputada Luciane, mais uma vez, os meus parabéns e o meu apoio a favor desta moção. Senhor presidente Valduga. Obrigado, deputado Mauro. Deputado Valduga, Vossa Excelência com a palavra ainda em discussão da moção 491. Quero cumprimentar Vossa Excelência, senhores deputados, senhoras deputadas, população catarinense, e também parabenizar a iniciativa da deputada Luciane Carminati, colocando e trazendo esse tema para o parlamento catarinense, da forma como está sendo tratada o nosso hospital regional de Chapecó, que atende a mais de 100 municípios, é toda uma região. E o hospital regional exerce um papel importante, fundamental, até para que possamos diminuir a ambulância terapia, que a população aqui do nosso Grande Oeste precisa se deslocar para a capital do estado ou em outras cidades. Então, quero aqui reforçar e também pedir para subscrever essa moção, e com certeza é o entendimento de todos os parlamentares dessa casa, para que seja levado mais em conta, com mais seriedade, essa questão do Covid-19, entendendo que não é só Chapecó, mas é toda uma região que está dependendo do tratamento de saúde. Por isso, eu quero manifestar aqui os meus parabéns à deputada pela iniciativa, também pedir para subscrever essa moção e votar favorável, com certeza. Obrigado, senhor presidente. Ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputada Ada de Luca, ainda em discussão. Quero parabenizar a colega deputada Luciana Carminati e também gostaria, Luciana, de subscrever essa moção, tá? Porque realmente o Covid está aumentando e muito, não é? E, inclusive, agora a gente sabe que se vier, vem com a carga mais violenta, já com o vírus modificado. Então, a gente não sabe o que nos espera. Pelos noticiários internacionais, eu acho que os colegas já viram que na Bélgica, inclusive, foi decretado praticamente estado de guerra, né, com o recolhimento das pessoas, com a polícia na rua, porque foi assim uma pandemia, de repente, que lotou os hospitais. Eu escutei hoje no noticiário, aquele noticiário internacional que tem bem cedinho, entre 4 horas da manhã e 5, me esqueci o nome agora, né? O Hora 1, tá? Eu escutei no Hora 1. Então, é uma coisa que a gente não sabe que também é o que nos espera, né? Então, acho que os 40 deputados têm que estar super, hiper, né, antenados, e parabéns pela tua moção, e eu gostaria de subscrever. Obrigada, Lu. Obrigado, deputada. Deputada Luciane Carminati, eu vejo Vossa Excelência balançando a cabeça, mas nós temos alguns requerimentos para subscrever a moção.
Vossa Excelência concorda? Com certeza, presidente. Totalmente. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimentos 1428. Autor, deputado Jair Mioto, solicitando ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina informações acerca da previsão para análise e resolução da concorrência pública 228 de 2009. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1432, autor deputado Jair Mioto, solicitando ao presidente da Casan informações acerca da cobrança de 2 novas tarifas na conta d'água. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1434, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao superintendente do INSS informações acerca de fila de espera para atendimento e retorno de médicos peritos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1429 a 1431. 1433, 1435 e 1436 a 1444. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 2020 a 2048. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Bruno Souza. Boa tarde a todos os colegas. Hoje de manhã tivemos uma votação na Comissão de Finanças, que eu particularmente votei contrário, por discordar do... Eu votei contrário ao parecer que foi aprovado, porque foi feita uma discussão de constitucionalidade e não uma discussão sobre finanças e tributação, que era a matéria, o que era o âmbito daquela comissão e deveria ter sido debatido. Enfim, foi votado, é assunto passado, mas me preocupou talvez um pensamento que nós precisamos aqui esclarecer, de que a educação domiciliar, de alguma forma, ela pode prejudicar o ensino tradicional. Isso é impossível, isso não é verdade, isso não acontece, nem prejudica os profissionais, nem prejudica as crianças, nem as famílias e nem as escolas. A educação familiar, a educação domiciliar é uma opção minoritária, é uma opção de pouquíssimas famílias. Para os senhores terem ideia, são 500 mil matrículas na rede privada e estadual e apenas 1.000 famílias fazendo educação domiciliar. Educação domiciliar trata-se de liberdade, de dizer a quem pertence a decisão e a tutela das crianças. Pertence ao Estado ou pertence às famílias? Eu acredito que pertence às famílias. E se pertence às famílias, nós não podemos obrigar família alguma a fazer aquilo que ela não quer. Não, não podemos. Isso é uma questão de visão de mundo. De um lado, uma visão de mundo que acha que o Estado tem poder sobre os nossos filhos. De outro, uma visão que prega liberdade e que as famílias são os maiores interessados em cuidar e educar os seus filhos. Eu acredito na segunda visão, da liberdade, da defesa da liberdade da família e que as crianças estão sob a tutela familiar e não estatal. Mas me preocupou muito, porque nós recusamos um projeto, e eu ouvi alguns argumentos nesse sentido, porque ele poderia fazer mal aos colégios privados. Não, o que faz mal aos colégios privados hoje é o fechamento compulsório, arbitrário, imposto pelo Estado. Isso está quebrando os colégios privados e a rede privada. E isso é um crime. Isso é um crime o que está sendo feito com esses colégios, porque eu vejo muitas vezes, em muitos debates, alguns que são contra a abertura dos colégios, dizendo que nós estamos pensando no grande empresário, no interesse das escolas privadas. Meu Deus, eu queria que as pessoas tivessem noção
de como são compostas o maior número de matrículas no Estado. O maior número de matrículas no Estado não está em colégio com 2.000 matrículas, com 3.000 matrículas, não. Está em colégio pequeno. Está em colégio pequeno. Colégio que, às vezes, a administração é familiar, é o investimento daquela família. E nós estamos sufocando e matando esse setor. O que vai acontecer é que nós vamos sair dessa pandemia com uma outra pandemia. Uma pandemia de fechamento de escolas e de falta de vaga na rede privada. Nós teremos uma superlotação na rede pública e nós não vamos ter capacidade de atender isso. Nós vamos ter dezenas de profissionais da rede privada demitidos e sem empregos, porque nós sufocamos toda essa rede privada. E isso me preocupa. E nós fazemos isso apesar de que os estudos insistentemente mostram, está ficando até chato já, que as crianças não são agentes relevantes na cadeia de contágio do Covid-19. As crianças simplesmente não são relevantes. E mesmo o Estado, tendo permitido a abertura dos colégios, ele, então, obrigou que se criassem nas cidades comitês para que as escolas definissem as aberturas, submetessem o seu plano de reabertura para os comitês. Bom, a maior parte das cidades ainda não abriu o seu comitê, não instituiu o seu comitê para a abertura desses colégios. Que pese as escolas privadas estarem com seus planos de reabertura já prontos, mas não existe o comitê para que as escolas submetam esse plano de abertura. Claro, isso é política, isso é deliberado, não é à toa. Formar um comitê não é algo complexo, algo complicado, não, de forma nenhuma. Está havendo uma resistência de muitos profissionais ligados à área pública que não querem que as aulas voltem, então estão resistindo a abrir esses comitês, porque uma vez abertos os comitês, eles terão que analisar, e as escolas privadas que estão com os planos prontos, irão ter que ter os seus planos avaliados e irão poder retornar. E por que não querem que as escolas privadas retomem? Porque se retomarem as aulas na rede privada, as pessoas vão perder o medo, vão ver que funciona, vão ver que as aulas voltaram e não aumentou contágio, não teve crianças morrendo aos montes, nada disso. Não aconteceu nada de nenhuma dessas previsões apocalípticas que fazem por aí. Vão ver que não aconteceu. E aí, se não aconteceu, haverá uma pressão popular para que a rede pública abra. Porque, afinal, está funcionando. Então, por que a pública não abre? Por isso que não estão formando os comitês. Eu já argumentei dezenas de vezes que as crianças não são relevantes na cadeia de contágio e elas nem têm mortalidade alta, é menor do que a mortalidade por influenza, e nem tem contágio alto. Isso é o que mostrou, por exemplo, recentemente, uma pesquisa feita pelo Hospital Nacional Infantil de Washington, mostrou que a taxa de infecção entre crianças na região foi praticamente inexistente, inclusive nos adultos que trabalham em creches. Ou seja, as creches não são focos de disseminação de Covid, nada disso. Na Espanha, olhem só que interessante, na Espanha, após a segunda onda de contágio, houve diminuição do contágio em regiões onde as escolas foram abertas. Ou seja, a pergunta que estão se fazendo agora na Espanha, onde enfrentam lá uma segunda onda, é se não é muito mais seguro abrir as escolas do que mantê-las fechadas, porque pelo menos nas escolas nós estamos cuidando das crianças, é um ambiente que a criança passa grande parte do tempo monitorada e controlada. Agora, nós aqui estamos proibindo, aliás, diga-se de passagem, a Espanha, durante a segunda onda, fechou tudo, baixou medidas altamente restritivas, só permitindo que o essencial fosse, que as pessoas só pudessem sair de casa para fazer o essencial, comprar comida, ir ao médico e levar as crianças para a escola. Como é que a gente pode dizer que a gente é a pátria educadora, que nós valorizamos a educação, se aqui tudo é essencial menos a escola, tudo é essencial menos a educação? Eu realmente não entendo. Nós vamos, nos anos futuros, deputados, eu tenho certeza que irão olhar para trás e ver o crime que fizeram.
irão olhar para trás e estudar. As crianças no futuro, que eu torço para que tenham aula e não passem o que estão passando as crianças de hoje, elas irão estudar essa época agora, irão dizer, já imaginou? Naquela época lá, fecharam as escolas, não tinha aula, olha que loucura, é o que vão dizer. Nós estamos ficando do lado errado da história, nós estamos do lado errado da história. Hoje, essa dificuldade toda para voltar às aulas, olha, tenham paciência, só a gente, a Índia, o Paquistão, o Afeganistão e o Iêmen não voltaram ainda a ter aulas. Olha o nosso grupo que a gente está, olha a nossa turma, essa é a turma dos 100 aulas, Iêmen, Paquistão, Afeganistão, Índia e a gente, essa é a turma dos 100 aulas. Que companhia honrosa, gloriosa nós estamos, né? Isso deveria ser um bom indício para nós percebermos que estamos fazendo a decisão errada, gente. Nós estamos fazendo a decisão errada. E, novamente, me preocupa muito que isso possa afetar o nosso debate sobre educação familiar, a educação domiciliar, que nada tem a ver com esse outro debate. Esses assuntos não podem se misturar, não podem. Educação domiciliar, como eu falei, é uma questão de visão de mundo. Eu não faria educação domiciliar. Só que não é porque eu não faria que eu tenho o direito de impedir que a família do lado faça. Isso é autoritarismo. Isso é nós querendo impor a nossa visão à família dos outros. E, atualmente, existem cerca de 1.000 famílias catarinenses que estão fazendo, independente de nós aqui, os 40 deputados não importam, elas estão fazendo. Nós não conseguimos e não podemos proibi-las de fazer, porque elas já estão fazendo. A única coisa que nós podemos fazer é ou continuar a atrapalhá-las, ou tirá-las da marginalidade e dar um pouco de dignidade e decência. Vamos votar por dignidade e decência. Senhor presidente, Jair Mioto. Pela ordem, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero apenas agradecer a essa casa por ter aprovado o pedido de informação, requerimento desse deputado com relação às tarifas da Casan. Desde março foi extinta aquela tarifa mínima, mas a Casan está cobrando uma tarifa fixa de disponibilidade de infraestrutura para a água e mais uma tarifa fixa de disponibilidade de infraestrutura para o esgoto, em torno de R$30 cada uma dessas tarifas, dando R$60. E tenho recebido algumas reclamações, principalmente pessoas de baixa renda com relação a essa situação, e essa casa aprovou hoje aqui, então, um requerimento de minha autoria, pedindo informações à Casan sobre essa situação que está gerando algumas reclamações aí por parte da população. Agradeço o apoio dos deputados na aprovação. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro e não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.